Estamos retornando para esse segundo vídeo que fala a respeito de criar uma agenda em Java no NetBeans. E retomando o vídeo anterior, nós vimos como criar o banco de dados, as entidades de banco de dados, as classes de persistência e configurar o driver JDBC MySQL. Agora a gente vai colocar algum código, em tudo isso que foi criado, para que ele possa funcionar normalmente, para que nossa agenda possa funcionar normalmente. E o primeiro passo, então, aqui é o que? É copiar este código que está aqui, que é uma anotação e que permite que as chaves primárias sejam configuradas automaticamente pelo JPA. Vou copiar esse código com Ctrl C e então vamos começar vindo aqui para o NetBeans. A gente vai acessar em primeiro lugar a classe de controle usuário, tarefa, e aí a gente vai procurar a anotação @id. Após a @id a gente dá Ctrl V, daquele código para geração automática das chaves primárias, ou seja, fica no controle do JPA. Só que aí vai dar um erro aqui. Na verdade, ele não reconhece essas duas anotações. A gente precisa fazer com que ele reconheça. Basta importar o pacote. Olha lá, uma vez, pede para importar a segunda vez e o erro desaparece. O mesmo a gente vai repetir para a classe usuário. Então a gente vai achar aqui a anotação ID, Ctrl V, daquela anotação que a gente copiou lá no partilho. Aí adiciona a importação, botão esquerdo do mouse de novo e adiciona a importação e o erro desaparece. Agora, retornando novamente aqui no conteúdo do site partilho, a gente vai ter que gerar um método de busca do nome para o usuário na classe de persistência, ou seja, na usuário JPA controle. Então o método já está pronto aqui. Eu vou dar Ctrl C e volto lá no NetBeans e procuro a usuário JPA controller, e lá no final da classe de preferência, aqui antes da última chave, eu copio aquele código, digito Shift Alt F, ele dá uma ajustada e o método está colocado na classe usuário JPA controller. Agora a gente volta novamente para o site partilho e agora a gente precisa adicionar métodos na classe usuário. Então eu vou copiar os métodos que já estão aqui. Olha, só copiar, eles já estão prontos. E aí eu venho aqui na classe usuário, lá no final também, antes da última chave, Ctrl V, vai dar uma série de erros, por falta de importação de pacotes, mas isso é fácil de resolver. Clica com o botão esquerdo do mouse, adicionar importação, de novo, botão esquerdo do mouse, adicionar importação, e assim vai até a hora que todos os erros desaparecerem. Então olha lá, JOptionPane, tá aí, ó. Volta ao site partilho. O próximo que a gente precisa acrescentar de código fonte são os métodos da classe tarefa. Então eu vou dar Ctrl C, volto aqui no NetBeans, agora na classe tarefa, vou no final dela, antes da última chave, Ctrl V, Shift Alt F para arrumar o código, e aí a gente repete a tarefa das importações. Então, botão esquerdo do mouse, de novo, faltavam duas importações aqui, aqui tem uma, a JOptionPane tem uma, e aí acabamos de importar todo o código fonte necessário para as classes de controle e a usuário JPA controller para funcionamento do nosso software. Então, retornando aqui para o site partilho, no conteúdo, já é possível a gente fazer os testes com as classes que a gente criou. Para fazer o teste, é o próximo passo aqui no conteúdo, a gente tem um código fonte aqui que cria um usuário e mais duas tarefas para esse usuário no banco de dados. Então eu vou copiar esse código, Ctrl C, e eu vou lá na classe principal da nossa aplicação, que é Java Application Agenda Java, vou na main e digito Ctrl V. Digito Shift Alt F tudo junto para dar uma arrumada no código. Aí eu peço as importações. Então a gente pede as importações das classes, do SQL Date e do JOptionPane. Então
Feito isso, nenhum erro mais aqui na nossa aplicação Java. E aí eu peço para rodar o programa aqui. E ao rodar, ele vai emitir para a gente aqui uma primeira janela, usuário incluído, tarefa incluída e tarefa incluída. Então ele incluiu as duas tarefas, a gente pode se certificar disso aí. Eu clico aqui na janelinha de serviços, eu venho aqui em usuário, botão direito do mouse, exibir dados, e aí eu posso ver que aqui ele incluiu um usuário administrador, a senha ABCDE, de identificador 1. Mesma coisa eu posso fazer na tarefa, botão direito do mouse, exibir dados, e aí eu posso ver as tarefas que foram incluídas para aquele usuário administrador. Uma coisa interessante que pode ser feita é você vir aqui e excluir todas as tabelas que você tem na agenda. Apareceu aqui a sequência é uma tabela que é controlada automaticamente pelo JPE para chaves primárias das tabelas. Então a gente também vai excluir essa tabela sequência, a gente vai excluir a tabela usuário e aí vai pedir para rodar o programa novamente. Olha, se eu pedir para rodar o programa novamente, então ele vai mostrar usuário incluído, tarefa incluída e tarefa incluída. Repare que aqui aparentemente eu não tenho tabelas, mas se eu vier com o botão direito do mouse e atualizar, note que ele criou de novo essas tabelas para nós. Agora o último teste que a gente vai fazer é de uma exclusão de uma das tarefas. Repare que aqui eu tenho uma tarefa de identificador 3, então eu vou até o site partilho, é o próximo teste, então está aqui, está o código fonte, a gente vai copiar esse código fonte que está aqui e vai lá na main da classe principal, no caso aqui em projetos, Java Application Agenda Java, eu vou apagar aquele código da inclusão, que ele já não me serve mais, e vou colocar o código de teste para exclusão da tarefa. Digito Shift Alt F tudo junto para ele ajustar o código. E aqui está dizendo o seguinte: cria o objeto tarefa, se encontrado o ID que a gente colocar aqui, ele vai tentar desarmazenar ou excluir. No caso o ID que está lá é 3, então eu vou deixar aqui com 3 e vou pedir para o programa rodar. Ao rodar o programa ele vai emitir para mim uma janelinha, olha lá, tarefa excluída, eu volto aqui em serviços, peço para exibir os dados da tabela tarefa e repare que o 3 não está mais aqui. Então é isso, nossa aplicação está funcionando, ela também atualiza, você pode fazer o teste e agora só falta a implementação das apresentações ou interfaces, que será o tema do nosso próximo vídeo. E aqui então a gente termina esse segundo vídeo, obrigado a todos e até a próxima.